Boa noite, pessoal. Então, o tema da nossa aula hoje é gêneros textuais, certo? Então, eu vou utilizar esse slide aqui do canal Educação, certo? Que ele está bem organizado. Coloquei aqui alguns dados, então vamos lá. Então, o que é que a gente vai ver nessa aula? A definição do que é gêneros textuais, o uso e função social do texto, para que é que o texto serve, certo? E vamos praticar, ver na prática esse gênero em funcionamento, ok? O que é um gênero textual em inglês? Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conceito. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, o emissor e o receptor de determinado discurso. Então, todo texto que é feito, ele é feito por uma pessoa, certo? E ele é destinado a outra pessoa. Então, a pessoa que faz o texto é chamado de emissor. Normalmente, esse emissor, ele faz o texto pensando já no receptor, ou seja, na pessoa que vai receber esse texto. Quando o texto ele tem as características certas para cada receptor, porque vocês sabem que existem vários tipos de receptores. Existem crianças, existem adultos, existem homens, existem mulheres, existem ricos, existem pobres. Então, esses receptores eles vão receber o texto já em um gênero determinado e também com a função, certo? A função e uso social de um gênero textual em inglês. É importante considerar o seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários, ou seja, é um texto descritivo, e o modo de preparo, que é um texto injuntivo. São exemplos de gêneros textuais: notícia, publicidade, receita, culinária, menu de restaurante, bilhete, blog, charge, e-mail, cartaz, cartoon, quadrinhos, convite, carta ou lista de supermercado. Cada coisa desse daqui é um gênero textual diferente. Tem uma função diferente. Por exemplo, a função da notícia, ela é diferente da função de uma charge, né? A função de um quadrinho é diferente da função de um menu do restaurante, ok? Então, cada texto, cada gênero tem uma função diferente. O receptor aqui, no caso, pode ser as mesmas pessoas, né? Mas a função é diferente. Então, agora é a hora de praticar. Practice time, né? Practice, prática, time, tempo. Então, tempo de praticar. Practice makes perfect. A prática faz a perfeição, né? A famosa frase que a gente tem, a prática traz a perfeição, algo do tipo. Vejamos a seguir alguns gêneros textuais usados no dia a dia. Apesar de estar em inglês, tenho certeza de que você não terá dificuldades para identificá-los, pois são bem semelhantes aos mesmos gêneros em português. Vamos conferir. Então, aqui ó, nós temos um advertisement. O que é um advertisement? O que é que vocês acham que é um advertisement? É um anúncio publicitário. Em inglês, normalmente ele chama só de ad, certo? Só o I e o D, para se referir à abreviação de advertisement, certo? Então, nós temos aqui esse anúncio publicitário. Esse anúncio é de quê? Olhando para ele, vocês acham que ele está anunciando o que aqui? Então, ele está anunciando um creme dental, né? Uma pasta de dente. E qual é o público? Quem é o receptor dessa propaganda? Então, a pasta de dente ela é destinada a crianças, né? Ó, a gente percebe pelas imagens aqui. Aí aparece aqui, ó, Sparkle Fun Flavor
kids will love. Então, a palavra kids aqui, ó, ela já se refere à criança, né? Tá dizendo que o sabor e as bolhas, né? Que as crianças irão gostar. Gentle on tooth and nail. Ou seja, não vai agravar os dentes, é bem gentil, né? Com os dentes. Helps prevent and reduce tooth decay. Então aqui tá dizendo que ajuda, são coisas que pasta de dente já faz, a gente já sabe, ajuda a prevenir e reduzir a cárie, né? Contains no sugar, ou seja, não contém açúcar, né? Então tá dizendo que é como todas as pastas, né, que são aprovadas por essa certificação aqui. Já aqui nós temos um menu, que é um cardápio, né? Já é diferente. Só de olhar a gente já percebe que aqui é um cardápio. Quando você chega num restaurante, quando você vai pedir alguma coisa num aplicativo, num delivery, você recebe no WhatsApp, né? O pessoal vendendo. Então, normalmente vem assim, vem o produto e o preço, não é isso? Aqui a gente vê novamente o nome Kids. Então, a gente já viu que é crianças. Então, isso aqui são coisas destinadas a crianças, né? Então, vamos lá. Agora nós temos uma recipe. Recipe é receita, certo? Então, aqui na primeira parte a gente tem a descrição, né? Que são os ingredientes. E na segunda parte a gente tem o método, o modo de preparo dessa receita, certo? Então só de olhar a gente já sabe que isso aqui, mesmo estando tudo em inglês, a gente já sabe que é uma receita. E vocês normalmente já vão saber de que a receita aqui por algumas palavras. Por exemplo, tomatoes, dá para saber o que orégano, né? Olive. Então já dá para saber mais ou menos o que é. Então aí você olhando bem, você visualiza o que é essa receita aí, ó. Certo? Vamos para a próxima. Aqui nós temos um cartaz, que é pôster. Pôster significa cartaz em inglês. Então nós temos aqui um cartaz falando sobre coronavírus, né? O coronavírus, que todo mundo sabe o que é. É uma doença triste, né? Esse coronavírus provoca. Então aí nós temos aí os dicas para reduzir o risco de infecção. Então nós temos ilustrações, ó, só pelas ilustrações a gente já sabe mais ou menos o que é que está falando aqui, mesmo estando tudo em inglês. O que é essa primeira ilustração? Está dizendo assim, ó, wash hands often, use soap and water on an alcohol-based hand rub. Então aqui está pedindo para você fazer o quê? Lavar as mãos, né? E aqui, cover your mouth and nose. Então tem um papel, tá mandando você cobrir a sua boca e nariz quando você for tossir ou espirrar. Don't get close to anyone who has cold or flu-like symptoms. Então, não chegue perto de ninguém que está com sintomas de gripe, né? Aqui, go to the doctor if you have a fever. Então, vá para o médico se você tiver febre, tosse, dificuldade de respirar. E a última dica diz, if you go to the market, se você for ao mercado, don't touch animals or anything in the area they stay. Não toque os animais ou nada na área que eles ficam. Então, isso é da Unicef, né? Então, tá aí, vamos para a próxima. Então, nós temos aqui o comic book. Comic book é quadrinhos em inglês, certo? Então, é outro gênero textual. Qual é a função dos quadrinhos? A função dos quadrinhos é diferente de um cartaz desse? Um cartaz desse, ele tem a função de quê? De informar sobre uma doença para as pessoas se prevenir. E esse quadrinho, ele tem a mesma função? Qual é a função de uma história em quadrinhos, normalmente? Então, normalmente a função muda, né? O gênero muda, a função muda.
A história em quadrinhos ela é feita para divertir, né? Entreter. See you next class. Então, vejo vocês na próxima aula. Certo? Mas ainda tem a nossa atividade. Aqui é só a apresentação.